A elite globalista quer decidir cada ponto da sua vida. Caso contrário, caminhamos para o fim do mundo. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Não é nenhuma novidade que os globalistas adoram definir como a vida dos meros mortais deve ser, o que eles devem vestir, comer, beber, dirigir, consumir ou até se podem ou não se aquecer no inverno. Recentemente ocorreu a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP27, uma reunião que conta com a presença de diversos líderes mundiais, representantes de países, membros de organizações não governamentais, membros das Nações Unidas, cientistas, artistas, além de estandes onde são montados eventos paralelos e pessoas com menor relevância para o evento principal falam para um público menor e reservado. Neste ano, o evento foi sediado no Egito e uma fala do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, chamou a atenção daqueles que acompanhavam o evento. Num tom alarmista, beirando um arauto do apocalipse, ele afirmou que, abre aspas, é necessária a realização de um pacto de solidariedade climática e, caso não seja feito, será um suicídio coletivo. Fecha aspas. Guterres também afirmou que, abre aspas, nosso planeta está se aproximando rapidamente do ponto de inflexão, que tornará o caos climático irreversível. Estamos em uma estrada para o inferno climático com um pé no acelerador. Fecha aspas. As medidas para evitar esse tal suicídio climático são a redução das emissões de gás carbônico, a eliminação da dependência do uso de combustíveis fósseis e a extinção do uso de carvão como combustível de usinas até 2040. Para fazer isso, Guterres disse que, abre aspas, trata-se de um pacto no qual os países mais ricos e as instituições financeiras internacionais deverão fornecer assistência financeira e técnica para ajudar as economias emergentes a acelerarem sua própria transição de energia renovável. Fecha aspas. Ou seja, como sempre, eles querem fazer milagre com o dinheiro dos outros. Para ser mais direto, querem extorquir o seu dinheiro como contribuinte para bancar esses projetos. Vejam bem, não estamos dizendo aqui que somos contra a evolução das tecnologias, ou contra a adoção de fontes renováveis, ou ainda que queremos a destruição completa do meio ambiente. Pelo contrário, as necessidades do mercado empurram a evolução das indústrias para esse sentido. A indústria da aviação é um dos maiores exemplos disso. Ainda que não houvesse regras para emissões das aeronaves, a tendência seria o desenvolvimento de motores e designs mais eficientes, pois isso faz com que o custo do transporte seja muito mais barato e, consequentemente, aumenta o lucro. Mas não, a elite globalista adora mandar nas pessoas. Eles são seres iluminados por uma força transcendental, onisciente, e que lhes concede todo o conhecimento do passado, presente e futuro. São eles que devem decidir o que os países, as empresas e nós devemos fazer. A própria COP é um show de hipocrisia. Neste ano, mais de 400 jatinhos foram usados para que os ativistas pró-clima fossem até a conferência dizer que o peido da vaca que comemos está matando o mundo com o metano. Eles dirão que as emissões foram compensadas com créditos ambientais de carbono. Mas aí eu pergunto, se tivessem plantado essas árvores e feito a conferência de forma online, a redução de carbono não seria muito maior? Não, esse questionamento não pode ser feito, porque nesse caso é o carbono do bem. Toneladas de carbono verdinho jogadas na atmosfera para likes no Instagram. O problema é a Kombi do seu Zé da Feira, que planta hortaliças para vender. Esse sim é o problema. Há alguns anos, as pessoas que percebem o tamanho da hipocrisia de algo como isso não teriam qualquer voz. Elas, no máximo, falariam em alguns fóruns da internet, mas nunca um alcance maior do que algumas dezenas ou centenas de pessoas. Hoje, com a informação descentralizada e distribuída, é possível escancarar as janelas da hipocrisia, da falsidade, da dissimulação ardil que ocorre durante a realização de um evento como esse. É possível levar essa imagem de que nem tudo é como eles falam para milhares de pessoas, ou milhões. Falando em nações, as mesmas nações que hoje criticam o Brasil por supostamente estar destruindo a Amazônia são as mesmas que, ainda que tenham mais dinheiro, sequer conseguem apagar um incêndio florestal pequeno. Dizem que estamos poluindo as águas do Brasil, mas são os mesmos que jogam bicicletas velhas dentro de canais. Dizem que temos que reduzir as emissões de carbono,
mas estão destruindo florestas milenares para explorar carvão de baixo poder calorífico e altíssima emissão de poluição, enquanto nós temos uma matriz elétrica quase totalmente renovável. No âmbito do indivíduo, a situação fica ainda pior. Como diria Ayn Rand, a menor minoria da Terra é o indivíduo. As mesmas pessoas que falam que temos que reduzir as emissões são as mesmas que estão comendo picanha de gado abatido com pino pneumático. Pratos caros, doces finos, feitos do mais puro chocolate extraído da mão de obra infantil semi-escrava, caviar extraído de ex-jurtões ainda vivos, voando em jatinhos de milhões de dólares, tomando o mais puro champanhe e dormindo confortavelmente em travesseiros de penas de ganso retiradas do peito dos animais ainda vivos. Mas e nós, meros contribuintes? Para nós, é o fique em casa, a economia a gente vê depois. Nós não podemos ter nossos carrinhos, nós podemos ser presos se aumentarmos a temperatura do termostato, nós temos que pagar mais caro pela energia, pois não podemos explorar o total potencial elétrico. Nós temos que comer insetos, pois são uma fonte menos poluente de proteínas. Assista ao vídeo, o Fórum Econômico Mundial recomenda, vamos comer cigarras este verão. Os mesmos que clamam por energia verde são contrários à energia nuclear, mas são loucos para comprar gás russo e dizer que é uma energia verde, sendo que é um combustível fóssil. Nem mesmo a parada das atividades econômicas é capaz de frear as mudanças climáticas. Você pode conferir isso no vídeo Por que a economia em marcha lenta não freou a mudança climática na pandemia, aqui do canal. As ciências climáticas estão dentre as ciências mais complexas a serem estudadas. Estamos falando de algo a ser analisado em escala planetária, onde bilhões de fatores podem influenciar. Ainda que as atividades humanas fossem capazes de mudar o clima do planeta de forma tão drástica, existem soluções que poderiam contornar esses problemas. Estamos falando de geoengenharia, e você pode conferir isso no vídeo O que é a geoengenharia e por que os políticos e ambientalistas são contra, também aqui do canal. O nível de insanidade dessas pessoas é tamanha que sequer se atentam a fatos. O próprio Macron disse que não compraria a soja brasileira por preocupação com a floresta amazônica, sendo que o cinturão da soja do Brasil se dá na região de Cerrado, em áreas que já foram desmatadas há décadas. Enquanto isso, o senhor Macron sequer conseguiu controlar os incêndios florestais que assolam seu país. Voltando ao cerne da questão, o que se vê é um desejo de comandar os indivíduos, ditar o que eles devem ou não fazer. E, infelizmente, uma quantidade massiva de pessoas aceita isso de forma totalmente passiva. O Estado, os burocratas e as grandes corporações monopolistas jamais saberão quais as necessidades dos indivíduos, muito menos o que é melhor para eles ou não. Não se assustem com a escalada dos mandos e desmandos dessas pessoas. A tendência é de que no curto prazo só aumente, até que as pessoas despertem, haverá trevas e escuridão. Nós podemos auxiliar no despertar daqueles que se encontram imersos nos devaneios globalistas, ainda que de forma sutil. Um comentário, um toque, uma mensagem, todas essas medidas serão úteis e necessárias para abrir os olhos das pessoas. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Capitão Caverna, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!